Já sentiu aquele cansaço inexplicável, uma sensação de que os seus músculos não respondem como antes? Aquela pequena dificuldade em levantar-se da cadeira, em carregar as compras ou até mesmo em brincar com os netos? É uma realidade silenciosa, mas dolorosa, que muitos de nós começamos a enfrentar depois dos 60. O nosso corpo, que antes parecia uma fortaleza inabalável, começa a dar sinais de fragilidade, e a força que costumávamos ter parece desvanecer-se no ar. Não é apenas uma questão de envelhecer. É a sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular, um inimigo invisível que pode roubar a sua independência e a sua qualidade de vida de forma subtil. Pense nos momentos simples que se tornam verdadeiros desafios. Abrir um frasco teimoso, subir uma escada de poucos degraus sem sentir os joelhos a falhar, ou até mesmo manter o equilíbrio em dias ventosos. A frustração é real. O medo de uma queda paira no ar como uma ameaça constante, e a liberdade de viver plenamente, de desfrutar de cada dia ao máximo, parece cada vez mais distante, quase um luxo inatingível. Mas e se eu lhe dissesse que há um segredo delicioso e surpreendentemente acessível que pode ajudar a reverter este cenário, a reconstruir os seus músculos e a combater a sarcopenia de forma eficaz? Um alimento que talvez já faça parte da sua cozinha, presente nas suas refeições há anos, mas que pode ter um poder que você nunca imaginou, uma capacidade de transformar a sua força e vitalidade. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e descobrir como alguns ajustes simples na sua alimentação, com foco em 3 queijos específicos, podem ser a chave para recuperar a sua vitalidade, a sua força e, acima de tudo, a sua confiança para viver cada dia com mais energia. Prepare-se para desvendar um caminho saboroso e prático para uma vida mais forte, mais ativa e verdadeiramente independente. Assista até o final para algo que realmente vai surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro segredo. Mas antes, permita-me explicar um pouco mais sobre o inimigo silencioso que estamos a combater, a sarcopenia. Não é apenas uma palavra complicada ou um termo médico distante. É a realidade inegável de que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a perder massa muscular e força a uma taxa acelerada, um processo que muitas vezes se inicia já nos 40 anos e se intensifica significativamente depois dos 60. Pense nos seus músculos não apenas como partes do corpo que lhe permitem mover-se, mas como os pilares essenciais que sustentam toda a sua vida, a sua postura, o seu equilíbrio e a sua capacidade de interagir com o mundo. Eles não são apenas para a beleza ou para levantar pesos na academia. São eles que lhe permitem andar, levantar-se da cama, carregar objetos, manter o equilíbrio para não cair e realizar todas as tarefas diárias que na juventude consideramos garantidas e que agora podem exigir um esforço considerável. Quando esses pilares enfraquecem devido à sarcopenia, a sua autonomia é diretamente comprometida. Subir um passeio íngreme pode tornar-se um obstáculo intransponível. Levantar-se de uma cadeira baixa exige uma série de manobras e um esforço extra que rouba a sua energia. E o simples ato de carregar sacos de compras, mesmo leves, pode parecer uma maratona exaustiva. Mais preocupante ainda, a perda muscular e a diminuição da força aumentam drasticamente o risco de quedas, que na nossa idade podem levar a fraturas graves e a uma espiral descendente de saúde, perda de mobilidade e, infelizmente, de independência. Não é algo que devamos aceitar como uma parte inevitável e imutável da velhice. É algo que podemos e devemos combater ativamente, com conhecimento e escolhas inteligentes. A boa notícia, e que nos enche de esperança,
é que temos armas poderosas e acessíveis na nossa própria cozinha, e uma das mais eficazes e deliciosas é a proteína de alta qualidade. Os nossos músculos são feitos de proteína, são como tijolos que precisam de cimento constante. Para os reconstruir, mantê-los fortes e funcionais, precisamos de um aporte constante e adequado deste nutriente vital, que muitas vezes é negligenciado na dieta dos mais velhos. Além da proteína, o cálcio desempenha um papel crucial, não só para a saúde dos ossos, que funcionam em conjunto com os músculos para o movimento e suporte do corpo, mas também para a função muscular adequada, para que os seus músculos contraiam e relaxem com eficiência. E é aqui que o nosso primeiro herói entra em cena. Um alimento que é um verdadeiro clássico em Portugal, o queijo fresco. Para quem está mais familiarizado com as versões brasileiras, ele pode lembrar o requeijão culinário ou o queijo cottage, mas a essência é a mesma. Um queijo branco, cremoso e suave, muitas vezes consumido fresco, que é uma iguaria popular e um alimento base em muitas casas portuguesas. O queijo fresco, especialmente nas versões com menos gordura, é uma fonte extraordinária de proteína de alto valor biológico. Isso significa que ele contém todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa para construir e reparar os músculos de forma eficiente, para que cada porção que você ingere seja um tijolo sólido para a sua fortaleza muscular. E o melhor de tudo, é incrivelmente versátil, leve e muito fácil de digerir, o que é um benefício enorme para quem já tem um sistema digestivo mais sensível. Ele fornece essa proteína vital de uma forma que o seu corpo pode absorver e utilizar eficientemente, ajudando a combater a quebra muscular que acontece naturalmente com a idade e a estimular a síntese de novas fibras musculares, como um arquiteto a reconstruir e fortalecer uma estrutura. Além disso, muitos queijos frescos são naturalmente ricos em cálcio, ou até fortificados, oferecendo um duplo benefício para os seus músculos e ossos, criando uma base sólida e resistente para a sua força e mobilidade. Mas como podemos incorporá-lo facilmente no nosso dia a dia para que se torne um hábito prazeroso e não uma obrigação? Não precisa de ser complicado ou requerer receitas mirabolantes. Imagine começar o seu dia com um pequeno almoço delicioso e nutritivo. Uma tigela de queijo fresco, misturado com algumas frutas vermelhas frescas, como morangos ou mirtilos, e um fio de mel puro. É um pequeno almoço leve, revigorante e que lhe dá a dose de proteína necessária para ativar os seus músculos logo pela manhã, preparando-o para as atividades do dia. Ou, quem sabe, um lanche da tarde revigorante e saudável, talvez com umas tostas integrais ou umas bolachas de arroz, transformando um momento simples num ato de cuidado consigo. Para o almoço ou jantar, pode adicioná-lo a uma salada colorida, onde a sua suavidade e frescura contrastam deliciosamente com os vegetais crocantes, ou até mesmo usá-lo como recheio de uns pimentos assados ou para enriquecer um paté de atum. A sua textura suave permite que seja um excelente substituto para cremes mais pesados e calóricos, adicionando nutrientes essenciais sem excessos de gordura. Lembro-me da Dona Margarida, uma vizinha muito querida que costumava dizer que não tinha mais forças para subir os degraus do prédio sem se sentir completamente esgotada e com as pernas a tremer. Depois de começar a incluir o queijo fresco diariamente, seja no lanche da manhã com uma maçã ou como parte do seu pequeno almoço, ela notou uma diferença incrível. Tinha mais energia, sentia-se mais leve, e subir as escadas já não era um martírio, mas sim uma tarefa que realizava com mais confiança e menos esforço. Pequenas mudanças na rotina alimentar, mas que trazem resultados reais e tangíveis na vida diária. Este queijo é um verdadeiro presente para quem busca uma vida mais ativa, mais vibrante e com mais vigor em todas as idades.
Ele é a prova de que o prazer de comer pode andar de mãos dadas com a busca pela saúde e pela vitalidade. Agora que entendemos como o queijo fresco pode ser um aliado poderoso e saboroso na luta contra a sarcopenia, vamos explorar outro queijo que é uma verdadeira joia para os seus músculos e para a sua saúde óssea. Um queijo que talvez você já adore pelo seu sabor marcante, mas que nunca imaginou o quão benéfico ele pode ser para a sua força e longevidade. Continuando a nossa jornada deliciosa e nutritiva, prepare-se para conhecer o segundo campeão na nossa lista de queijos aliados, o majestoso queijo parmesão. Ah, o parmesão! Quem não se delicia com o seu sabor intenso, ligeiramente salgado e a sua textura inconfundível, granulosa e que se desfaz na boca? Geralmente associado à culinária italiana, este queijo robusto e envelhecido é, na verdade, um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente para nós que queremos fortalecer os nossos músculos e ossos e combater os efeitos do tempo. Ao contrário do queijo fresco, que é mais suave e úmido, o parmesão é um queijo curado, o que significa que ele passou por um longo e cuidadoso processo de envelhecimento que concentra os seus nutrientes de forma surpreendente, tornando-o uma potência de proteína e cálcio numa embalagem compacta. Pense no parmesão como uma dose concentrada de força e vitalidade. Cada pequena porção, cada lasca ou fio ralado, é repleta de proteína de alta qualidade, essencial para a reparação contínua e o crescimento saudável do tecido muscular. E a beleza e a magia do parmesão é que, mesmo em pequenas quantidades, devido à sua densidade nutricional e ao seu sabor intenso, ele oferece um impacto nutricional significativo sem a necessidade de exagerar. Sabe, muitas vezes pensamos que precisamos comer grandes pedaços de algo para obter benefícios, mas com o parmesão, um pouco já faz maravilhas e satisfaz o paladar. Além de ser uma excelente fonte de proteína, ele é, sem dúvida, uma das melhores fontes de cálcio que podemos encontrar no reino dos queijos, um mineral crucial e insubstituível para a densidade óssea, para manter os seus ossos fortes e resistentes, e para a função muscular adequada. A idade, como sabemos, muitas vezes traz o desafio da osteoporose e do enfraquecimento dos ossos, e ter músculos fortes andando de mãos dadas com ossos fortes é a receita ideal e a estratégia mais eficaz para prevenir quedas debilitantes e manter a sua autonomia e liberdade de movimento ao longo da vida. Como podemos trazer o parmesão para o nosso dia a dia de forma inteligente, saborosa e sem desperdícios? É mais fácil do que você imagina e não precisa de se limitar a pratos italianos. Uma pequena porção ralada generosamente sobre a sua sopa de legumes favorita, adicionando não só um sabor umami incrível e profundo, mas também um reforço proteico valioso. Ou, que tal polvilhar um pouco sobre a sua salada verde fresca, transformando um prato simples e comum num prato gourmet e repleto de nutrientes essenciais? E não se limite apenas a pratos quentes. Pode desfrutar de um pequeno pedaço de parmesão com algumas uvas ou nozes, transformando-o num lanche sofisticado, satisfatório e repleto de nutrientes que o manterão saciado e energizado. Imagine, por exemplo, um prato de massa integral com legumes frescos da estação, como brócolos e espargos, e um toque generoso de parmesão fresco. Não é apenas uma refeição deliciosa e reconfortante, é uma estratégia ativa e prazerosa para combater a perda muscular e fortalecer os seus ossos a cada garfada. É uma forma de dizer ao seu corpo, de forma deliciosa e consciente: estou a dar-te o combustível e os nutrientes de que precisas para te manteres forte, ativo e resiliente por muitos anos. Agora para o nosso terceiro campeão. Vamos para um queijo que é um clássico absoluto nas mesas portuguesas e brasileiras, um verdadeiro queridinho, conhecido pela sua versatilidade incrível e pelo seu sabor suave, mas ao mesmo tempo marcante e reconfortante: o queijo Flamengo.
Sim, aquele queijo amarelo claro, com alguns buraquinhos, e que é presença constante nos lanches e pequenos almoços de muitas famílias. Também conhecido como Edam ou Gouda em outras partes do mundo, em Portugal, o queijo Flamengo é um dos mais consumidos e amados, presente em quase todas as casas e lanches diários. É um queijo semiduro, com uma textura ligeiramente elástica e um sabor que agrada a quase todos os paladares, desde as crianças aos mais velhos, tornando-o um ingrediente democrático e acessível. O que faz do queijo Flamengo um excelente e indispensável aliado na nossa luta contra a sarcopenia. Tal como os outros dois queijos que já exploramos, ele é uma fantástica e consistente fonte de proteína de qualidade e de cálcio. A sua consistência semidura e o seu perfil nutricional equilibrado, com um bom teor de gordura, que ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, fazem dele uma escolha perfeita para o consumo diário e regular. A proteína presente no queijo Flamengo contribui ativamente para a manutenção da massa muscular que você já tem e para o crescimento de novas fibras musculares, enquanto o cálcio é vital para a saúde dos seus ossos, que, como já dissemos repetidamente, são os parceiros silenciosos e essenciais dos seus músculos. Juntos, esses dois nutrientes formam a estrutura robusta que lhe permite viver com liberdade, confiança e uma sensação de segurança em cada movimento. Pense nas inúmeras e simples formas de incluir o queijo Flamengo na sua alimentação sem qualquer complicação. Comecemos pelo lanche da manhã ou da tarde. Uma fatia de queijo Flamengo com pão integral ou uma broa de milho é um clássico reconfortante que nutre e satisfaz a fome de forma saudável. Ele pode ser derretido numa tosta mista deliciosa, adicionado a omeletes e quiches para um reforço proteico e um sabor extra, ou mesmo cortado em cubos e servido com azeitonas ou pedacinhos de marmelada para um petisco saboroso, prático e repleto de proteína. A sua suavidade e a sua capacidade de derreter bem permitem que ele se misture harmoniosamente com outros sabores e texturas, tornando-o um ingrediente incrivelmente flexível e versátil em qualquer tipo de refeição. Por exemplo, pode fazer um sanduíche nutritivo e completo com queijo Flamengo, peito de peru ou frango desfiado e alguns vegetais frescos, como alface e tomate, ou adicioná-lo a um prato de ovos mexidos para um pequeno almoço ou brunch rico em nutrientes e energia duradoura. Ele não só adiciona um sabor delicioso e familiar, mas também aumenta significativamente o teor de proteína da sua refeição, dando aos seus músculos o combustível de que precisam para trabalhar e se regenerar. É um queijo que se integra tão naturalmente na nossa cultura alimentar que a sua inclusão na dieta para combater a sarcopenia é um passo fácil, prazeroso e quase intuitivo. É a prova clara de que cuidar da sua saúde, reconstruir os seus músculos e manter a sua vitalidade não precisa de ser uma tarefa árdua, sem sabor ou cheia de restrições, mas sim uma experiência prazerosa, saborosa e que enriquece a sua vida. Com esses três queijos como seus aliados poderosos, o queijo fresco, o parmesão e o queijo Flamengo, você já tem um arsenal nutricional potente e delicioso para nutrir os seus músculos, fortalecer os seus ossos e dar um passo significativo na luta contra a sarcopenia. Mas o mais importante é como tudo isso se encaixa na sua vida diária, transformando pequenas e conscientes escolhas alimentares em grandes vitórias para a sua saúde, bem-estar e, acima de tudo, para a sua qualidade de vida. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero, do fundo do meu coração, que você tenha percebido o poder incrível e a simplicidade que alguns alimentos deliciosos e tão presentes na nossa cultura têm na sua vida, especialmente depois dos 60 anos. Falamos sobre a sarcopenia,
aquela perda de músculo silenciosa, mas tão impactante, que pode afetar profundamente a nossa independência, a nossa energia e a nossa qualidade de vida à medida que envelhecemos. Mas, mais importante do que isso, descobrimos que não precisamos de aceitar essa realidade passivamente como um destino inevitável. Temos ferramentas ao nosso alcance, e algumas delas são surpreendentemente saborosas e acessíveis, esperando para serem redescobertas e valorizadas. Vimos como o queijo fresco, com a sua leveza, frescura e alto teor proteico, pode ser um excelente começo para o seu dia, um lanche revitalizante ou um ingrediente versátil para suas refeições, oferecendo um impulso nutritivo sem pesar. Exploramos a riqueza e a intensidade do queijo parmesão, um verdadeiro concentrado de força e cálcio que, mesmo em pequenas quantidades, eleva o sabor e o valor nutricional de qualquer prato, transformando o ordinário em extraordinário. E claro, não podíamos deixar de fora o nosso amado queijo Flamengo, um clássico da nossa mesa, versátil, familiar e nutritivo, perfeito para os seus lanches, sanduíches e refeições diárias, uma presença constante que agora sabemos ser também uma fonte de vitalidade. Esses 3 queijos não são apenas alimentos saborosos, são aliados estratégicos e acessíveis na sua jornada para uma vida mais forte, mais energética e mais plena. Eles oferecem a proteína de alta qualidade e o cálcio que os seus músculos e ossos tanto necessitam para se manterem robustos, funcionais e resilientes, permitindo-lhe enfrentar os desafios diários com mais facilidade. Lembre-se, pequenas e conscientes mudanças na sua alimentação podem fazer uma enorme diferença, um impacto gigante na sua saúde e felicidade. Não se trata de uma dieta rigorosa, cheia de privações e sacrifícios extremos, mas sim de fazer escolhas inteligentes, prazerosas e que o empoderam, que o ajudam a sentir-se melhor consigo mesmo. Pense na alegria e na satisfação de conseguir levantar-se sem esforço, de caminhar com mais confiança e equilíbrio, de abraçar os seus netos com mais firmeza e segurança, ou de desfrutar de um longo passeio ao ar livre sem se sentir exausto e sem fôlego. Essa é a verdadeira e inestimável recompensa de cuidar do seu corpo de forma inteligente e carinhosa. Mas a alimentação, embora seja fundamental, é apenas uma parte da equação para combater a sarcopenia e promover uma vida longa e saudável. Para maximizar os benefícios desses queijos deliciosos e realmente reconstruir os seus músculos, lembre-se da importância do movimento e da atividade física regular. Não estamos a falar de levantar pesos pesados na academia ou de correr maratonas, a menos que isso seja algo que você já faz, adora e que o seu corpo permite. Estamos a falar de atividades suaves, seguras e regulares que se encaixam na sua realidade e capacidade. Uma caminhada diária no parque, mesmo que seja por apenas 20 ou 30 minutos, alguns exercícios leves de alongamento em casa, subir e descer escadas quando possível, ou até mesmo dançar a sua música favorita na sala de estar. Combinar a proteína de alta qualidade que os queijos oferecem com uma rotina de exercícios adaptada à sua capacidade é a fórmula de ouro para manter os seus músculos ativos, o seu corpo forte e a sua mente desperta e jovem. Os seus músculos respondem ao estímulo do movimento, e a proteína que você consome torna esse estímulo ainda mais eficaz na construção e reparação das fibras musculares. É como cuidar de uma planta. Você dá-lhe os nutrientes certos e a luz solar adequada, e ela floresce e cresce vigorosa. O seu corpo, que é uma máquina perfeita, é igual. Agora, quero ouvir de você, da nossa comunidade. Você já notou como sua força, energia e capacidade física mudam com o tempo? Que tipo de queijo você mais gosta ou qual deles você vai tentar incorporar mais na sua dieta
depois de assistir a este vídeo. Talvez você tenha uma receita favorita com um desses queijos ou uma dica sobre como os incluir nas refeições. Compartilhe as suas experiências, as suas dúvidas ou as suas valiosas dicas nos comentários abaixo. A nossa comunidade é um espaço de apoio mútuo, de troca de conhecimentos e experiências, e as suas histórias podem inspirar, motivar e ajudar outras pessoas que estão a passar pelas mesmas situações ou que buscam melhorar a sua saúde. A sua voz é incrivelmente importante e a sua partilha enriquece a nossa comunidade de forma inestimável. Se este vídeo trouxe valor para você, se ele lhe deu uma nova perspectiva sobre a sua alimentação, uma nova esperança para a sua saúde e uma dose de inspiração, por favor, deixe o seu like. Isso é um pequeno gesto que faz uma grande diferença, ajudando o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas informações valiosas e transformadoras. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas como estas, pensadas e criadas especialmente para você que quer viver a sua melhor vida em qualquer idade. Juntos, podemos construir uma comunidade mais forte, mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, viver a sua melhor vida em qualquer idade não é apenas um desejo, é um direito seu e está completamente ao seu alcance. Cuide-se com carinho, faça escolhas que o nutram não só o corpo, mas também a alma, e celebre cada dia com a força, a vitalidade e a alegria transbordante que você merece. Você é capaz de muito mais do que imagina, e a sua idade é apenas um número, não um limite. Até a próxima, com mais saúde e sabedoria.